Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos aí ao Resenha de Primeira News. Estou, como vocês sabem, sempre nos dias de semana. Hoje nós vamos falar aqui do cenário, né, do Vasco aí em 2021. Né? A gente sabe que o ano não vai ser fácil aí para o Vasco. Todo torcedor já sabia disso desde a queda aí para a Série B, né? Sem falar agora na eliminação precoce aí no Carioca. E para analisar, né, o cenário do Vasco aí em 2021, vamos receber Calheiros do Pop Bola. Tudo bom, Calheiros? Quanto tempo? Pô, quanto tempo, né? Queridos e queridas, vascaínos e vascaínas. Olha, cara, faz um tempo mesmo, é verdade, verdade. Na última vez que eu tive aqui, mas um prazerzaço, mais uma vez aqui participar. E se o assunto é Vasco, obviamente que me interessa muito, mas já digo que estou esperançoso de que dias melhores virão, de verdade. E acho que o Campeonato Brasileiro, se for realmente a Série B, porque tem umas histórias aí, possibilidades e tal, mas se for realmente a Série B que a gente vai disputar, eu acredito que o Vasco volte e eu tenho a sensação que pela primeira vez, pelo menos a esperança, a gente volte realmente mais forte. Boa, bacana, Calheiros. Sua presença aqui sempre aumenta muito o engajamento no canal e a torcida vascaína te adora. E hoje com a gente também, Lucas Pedrosa, a jornalista aí da Band, que cobre o Vasco, faz um trabalho bem bacana na Band Rio. Tudo bom, Lucas? Um prazer te receber. Prazer, meu amigo. Prazer aí ser convidado para o programa de vocês. A galera aqui do Edilson Silva na rede já me conhece, até porque eu tô enchendo o saco deles todo dia falando de Vasco, mas quando é Vasco a gente sempre fica animado, a gente sempre fica feliz e eu tô mais ou menos como o Calheiros também. Eu acho que depois de muito tempo há uma luz no fim do túnel para o Vasco, que era o que todo mundo esperava também há muito tempo, há mais de 20 anos, mas eu acho que trilhando o caminho direitinho, com a profissionalização do departamento de futebol, o acerto do Marcelo Cabo, do Pássaro e também das contratações, o Vasco chega forte aí para disputar essa Série B e com certeza vai brigar para até ser campeão. Pô, bacana estar te recebendo, Lucas. E hoje também Cláudio Cardoso, grande amigo, conselheiro e consultor voluntário do Vasco. Prazer, Cláudio. Boa noite, Christian. Boa noite, colegas de mesas, Calheiros, Lucas. Prazer muito grande estar com você, reencontrar aí para a nossa resenha. Afinal de contas, falar de Vasco é sempre muito bom. Primeiro, boa noite aí para a nossa gigante torcida vascaína e também uma saudação especial à nossa colônia portuguesa, especialmente aos torcedores sportinguistas que hoje comemoram o título português depois de 19 anos. Sportinguistas como meu avô, sportinguistas como eu. Então, boa noite a todos. E o assunto aqui é Vasco. Falar de Vasco é sempre uma grande ocasião. Como os colegas já adiantaram, a esperança no futebol do Vasco para 2021 é muito grande. Parece que as coisas finalmente começam a botar aos trilhos. E o Vasco briga nessa Série B e acho que briga até na Copa do Brasil por fases mais adiantadas aí. Uma boa noite a todos e vamos falar de Vasco. Vamos falar de Vasco, acho que coisas boas vão vir aí. E o pessoal que está acompanhando também a gente no canal do Edilson Silva, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Christian Baeta, né? E antes também, lembrando aqui, a gente vai passar um giro de notícias aqui do Machão da Colina. A Justiça do Trabalho determinou que o Vasco reintegre os 186 funcionários demitidos em março e proibiu ainda que o clube faça novos desligamentos coletivos sem prévia negociação. Além disso, o Vasco pagou 3,7 milhões em acordos com 5 credores e evitou o bloqueio do registro de atletas, né? O processo corria na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, órgão que no começo de 2020 impediu a inscrição do Cano por uma dívida com Jorge Henrique. Caramba! E Marcelo Cabo correu o risco, né, de pelo menos por algum tempo não poder usar os 7 reforços contratados pelo Vasco em 2021. A gente vai abrir agora o nosso bate-papo aqui, né, lembrando do Vasco, da campanha, né, do Vasco no Carioca aí em 2021. Eu queria começar perguntando para o Calheiros. Calheiros, a gente tem as opções aqui. Queria saber o que você achou da campanha do Vasco no Carioca, que ficou fora aí das semifinais, né, se foi ridícula, esperada ou normal. Começa aí, Calheiros. Cara, então, olha só, vamos por partes, né? A gente tem 2 possibilidades de analisar isso aí. Como torcedor mesmo, torcedor raiz, foi ridícula, absurda, sem vergonha, miserável, tudo que é xingamento a gente pode dar, porque assim, é inconcebível o Vasco ficar fora da... Primeiro,
É inconcebível o Vasco não disputar o título, já começa por aí. E mais ainda não chegar à semifinal. Por outro lado, quando a gente racionaliza o processo, quando a gente começa a tentar entender o que aconteceu na temporada passada, né? Que a gente teve ali do Campeonato Brasileiro uma campanha terrível, um time completamente mal estruturado, mal montado, um elenco horroroso, enfim, trocas de técnico, aquela coisa toda. E você tem uma semana de diferença do início, do fim da temporada, né, do Campeonato Brasileiro, para o início do Campeonato Carioca, e o início do Campeonato Carioca começou praticamente sem treinador ainda, o Cabo parece que tinha chegado, mas ainda não tinha assumido de fato, o Siston dirigiu o time, a garotada usou-se a garotada toda. Então, assim, eu acho que em tão pouco tempo, e aí a gente olha, meu olhar é um olhar bem otimista, inclusive. A gente, em tão pouco tempo, sei lá, 2, 3, não sei nem se tem 2, 3 meses, sei lá quanto tempo, o Vasco consegue hoje, a gente consegue hoje enxergar um time, né? E é um time completamente novo. Você não tem ninguém praticamente. Tem o quê? O Léo Matos, talvez, o Leandro Castan, e o restante é todo mundo novo. Então, em pouco tempo, a meu ver, o Vasco conseguiu montar um time, montar um novo elenco. Faltam peças ainda, mas eu acho que o Vasco tem um modelo de jogo, tem um plano de jogo diferente, tem um suporte ali, principalmente com o nosso passarudo lá, o nosso Alexandre Pássaro lá, que está dando ali um suporte bacana. Então, assim, enxergando por essa ótica, a gente dá para entender, racionalizando o processo, dá para entender que eu acho que o Vasco deu um passo à frente. Agora, é claro que ficar de fora das finais do campeonato, das semifinais, é um negócio que é inconcebível. Mexe com a torcida, né? É inadmissível, mas diante das circunstâncias, eu acho que foi um processo que acabou sendo natural. Ô Lucas, é por aí, ô Lucas? É por aí. É claro que o torcedor do Vasco está muito magoado há muito tempo, né? E você tem um campeonato carioca que nessa temporada seria a única condição do Vasco, quem sabe, bater um rival, do torcedor de fato zoar o seu rival, ganhando um título, conquistando alguma coisa. Isso tudo faz falta para um torcedor que já está muito machucado. Só que aí você tem que olhar dentro de tudo que aconteceu com o Vasco, tanto em 2020 quanto em 2021, um processo eleitoral totalmente conturbado, uma reestruturação de um time que tinha acabado de cair para a Série B, ou seja, se o seu time cai para a Série B, você não tem um elenco decente para você disputar mais um ano. Então você tem que olhar para tudo aquilo ali e fazer uma reestruturação. E mais um obstáculo para o Vasco, que era o quê? Não tem dinheiro. Como é que faz reformulação sem dinheiro? Você só consegue fazer reformulação com dinheiro ou pelo menos com criatividade. E foi isso tudo que o Pássaro conseguiu fazer. Trouxe 7, 8 reforços que vieram com o Vasco sendo protegido, contratos de produtividade, onde o time do Vasco da Gama também conseguiu contratar jogadores que, até para nível de Série A, eles serviriam tranquilamente. Dou exemplo aqui máximo para mim, que é o Zeca, que vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Vasco. Então, para o torcedor que consegue raciocinar um pouquinho, parar e falar, porra, há uma cara nesse time. O que o Marcelo Cabo está fazendo é uma coisa que há muito tempo não se via no Vasco. Eu arrisco dizer que nem o Luxemburgo, mesmo conseguindo colocar o Vasco na Série A em 2019, conseguiu fazer, que é colocar o Vasco para jogar futebol, para de fato ter um time estruturado que consiga dominar adversários, que consiga mostrar futebol. E o Marcelo Cabo mostra também que tem entendimento do elenco, tem entendimento do que é o Vasco da Gama e consegue aliar essa motivação com garra, com luta, com falatória ali no beira de campo, com o conhecimento dele dentro do futebol. Então, você olha para o time do Botafogo, por exemplo, e você olha para o time do Vasco, que estão em situações semelhantes, eu não sei escalar o time do Botafogo. E eu sou obrigado, porque eu trabalho com futebol, eu tenho que estar sabendo dos clubes cariocas principalmente. Mas o do Vasco eu sei, de qual é salteado, não só porque eu cubro, mas porque tem uma linha de trabalho ali acontecendo. Eu acho que a torcida conseguiu ver isso. E, assim, se a gente pode botar um símbolo maior dessa reestruturação do Vasco, é a vitória contra o Flamengo, e uma vitória bem soberana por parte aí do time dos Gigantes da Colina. É verdade, bem lembrado. Ô, Christian, só fazer uma observação dentro disso que o Lucas falou, que é importante, que eu acho que é importante a beça de se dizer,
é que o elenco, cara, é praticamente um elenco completamente diferente em tão pouco tempo. O Luxemburgo, quando entrou nessa última entrada do Luxemburgo aí no lugar do Sapinto e tal, ele tinha, e isso eu inclusive que cheguei a perguntar a ele numa das coletivas do time que ele tinha lá em 2018, sei lá, que ele passou pelo Vasco, que ele tinha ali o Marrone, que ele tinha ali no meio-campo o Richard, tinha os jogadores ali, o próprio Rossi e tal. E aí eu falava sobre a questão da transição, né, essa saída no meio-campo da defesa para o ataque em velocidade. Você tinha um time que você tinha Léo Gil, que era uma tartaruga, você tinha o próprio Andrei, que não é um jogador rápido e que insistia em prender a bola, o Marcos Júnior, o próprio Carlinhos, que é outro jogador lento toda a vida. E aí você pega hoje o Marcelo Cabo, e aí sendo um pouco mais específico em relação à questão de posicionamento, a estratégia de jogo, a tática, você vê que o time do Vasco, mesmo o Andrei, que não é um jogador de muita velocidade, ele acelera o jogo com toques mais, né, toques de primeira e tal. O time do Vasco tem outra cara, bicho. Tem outra. Então, o elenco hoje do Vasco é um elenco em que você tem peças que podem ser utilizadas, inclusive mais de uma função, e que dão mais opções ao Marcelo Cabo de trabalhar. Agora, é claro que, no meu entendimento, ainda faltam jogadores, porque a Série B é mais complicado do que o Campeonato Carioca que a gente está jogando aí, e até esses dois adversários da Copa do Brasil que o Vasco enfrentou. É verdade, Calheiros, bem lembrado sobre a vitória sobre o arquirrival, né? E, pessoal, antes de eu passar a bola aqui para o Cláudio, pessoal, não esqueçam aí de enviar pergunta para essas férias aqui e se inscrever aí no canal, tá? Cláudio. Tu me deixou com uma tarefa inglória, hein, rapaz? Me deixou pro final, depois de 2 craques de Vasco aí, hein? Então, é óbvio, como o Calheiro salientou, que assim, o Vasco, eu abri falando isso, o Vasco é gigante, a torcida tem aspirações gigantes em relação ao desempenho esportivo do Vasco. Então é óbvio que machuca e magoa o Vasco não chegar a uma semifinal e uma final e ganhar o Campeonato Carioca todo ano, se possível. Isso aí é evidente. Mas esse ano é um ano especial, como já foi salientado aqui. O Vasco terminou o ano com problemas políticos, com um elenco que, até do ponto de vista físico, de vitalidade, de dinâmica, não correspondia para a Série A, quiçá para a Série B, que é uma dinâmica mais corrida. Precisou reformular esse elenco e boa parte dessa reformulação já foi feita. Os atletas saíram, como os terríveis Torres, alguns atletas com história no Vasco, como o Pikachu, mas que já não tinham o mesmo desempenho, alguns atletas com salário alto, o Leonardo Gil, mais um já citado aqui, e outros atletas que ainda estão lá no Vasco, mas estão treinando em separado, com perspectiva de negociação agora, caso de Lucas Santos, do Wesley e do Marcos Júnior, dentre outros. Nesse contexto de reformulação, saíram esses atletas e chegaram atletas, como bem salientado pelo Pedrosa, atletas até com bastante mercado na Série A. Atletas que chegaram com salários fixos bastante baixos, com o restante sendo pago por produtividade, e a eles teve somado uma geração sub-20 do Vasco brilhante, campeã por pelo menos 2 anos de quase tudo que disputou. E aí você vê o Gabriel Peck chegando, depois de voltar para a base, chegando com muita força psicológica e física, um outro atleta. O Matias Galarza, que do lado do Leonardo Gil, com respeito máximo aos atletas, evidentemente, mas do lado do Leonardo Gil, um atleta que esbanja velocidade, vitalidade, entrega dentro de campo, né? Não tem como você fazer comparações nesse sentido. E o Vasco consegue tudo isso, como falou o Pedrosa, sem dinheiro, né? Cabe aqui um dado importante: o Vasco, nesse momento, ainda sem ter conseguido negociar esses atletas que treinam separado, gasta 35% menos com o futebol do que gastava no passado, né? E tem um rendimento esportivo, como já bem salientado aqui, eu não vou bater de novo nisso, o torcedor acho que tem razão para estar esperançoso, entrega um rendimento em campo bastante superior, né? A campanha do estadual, eu ouso dizer, pode ser um pouco de fanatismo da minha parte, mas o Vasco tinha muita condição de ter classificado, foi infeliz em alguns jogos. O Vasco perdeu para o Volta Redonda, que fez a melhor campanha, ou a segunda melhor campanha em Volta Redonda, com um time totalmente sub-20, perdeu de 1-0 um jogo em que massacrou. O Vasco perdeu para o time titular do Fluminense, que hoje disputa a Libertadores, perdendo 5 gols seguidos no final do jogo para ganhar. O Vasco entregou um jogo para o Madureira, que venceu de 2-0, por 2 bolas paradas em 2 minutos, da mesma maneira contra o Nova Iguaçu. Então o Vasco, na verdade, esportivamente, teve atuações compatíveis para estar nessa semifinal. Mas é claro, o futebol nem sempre o melhor dentro de campo vence, e isso talvez faça dele tão empolgante, tão emocionante assim.
E finalmente fechar dizendo que assim, nos jogos que o Vasco realmente priorizou na temporada, o Vasco foi bem sucedido. O Vasco empatou com o Botafogo, onde dominou um tempo e foi dominado em outro. Empatou com o Fluminense, dominando boa parte do jogo. Venceu o campeoníssimo Flamengo. E passou com relativa tranquilidade na Copa do Brasil. Se não no primeiro jogo, e aí foi o segundo jogo do Cabo, havia um temor muito grande da torcida com relação a essa partida, porque o elenco ainda estava muito quebrado. Mas o jogo contra a Tombense foi um bom exemplo de um adversário difícil. Né? O Tombense classificou para a semifinal, a Tombense venceu o Atlético Mineiro e o Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro. O jogo foi lá, jogo único, e o Vasco venceu com relativa tranquilidade. Então a gente tem razões aí para crer que o planejamento que vem sendo feito de, em algum momento, deixar o Carioca de lado em detrimento do planejamento de Série B e Copa do Brasil, parece estar fazendo sentido até aqui. Para fechar, o elenco do Vasco carece, sim, de alguns reforços pontuais, se não para o time titular, mas diria aqui, até para trazer para os demais, que o Vasco precisa ainda de um centroavante para a reserva do Cano, e de preferência um centroavante com outro estilo de jogo, um cara alto, né, para que a gente possa, num momento de um jogo de pressão, de abafa, ter algum sucesso. Um zagueiro alto e de preferência veloz, para tirar o pânico que a gente tem de cada cruzamento que vem na nossa área, e quiçá um lateral esquerdo para a reserva do Zeca, porque o menino MT começou muito bem, mas teve um problema aí de fissura óssea, talvez demore um pouquinho para retornar. E o Riquelme, embora seja um talento tecnicamente, titular, seleção de base, em todas as categorias, parece ainda não estar fisicamente pronto para subir essa condição. Então seriam aí as posições em que eu acho que o Vasco poderia, nessa beirinha de início aí de Série B, tentar reforçar. Talvez jovens, né, Cláudio? Talvez o meio-campo também, porque não sei se vocês concordam com isso, mas o Marquinhos Gabriel tem feito bons jogos, mas não é a posição que ele é acostumado a jogar a vida inteira. Ele nunca foi um camisa 10 de fato. E eu vejo que com o Morato até consegue suprir essa falta de intensidade do Marquinhos Gabriel. Mas eu ainda não vejo o Marquinhos Gabriel, até pelo histórico que ele também tem de lesões, como um cara para dominar esse meio-campo do Vasco ofensivamente e construir as jogadas. Ele vai ser muito importante, ele tem que ser utilizado, mas eu acho que talvez o meio-campo, para ser reserva dele mesmo, ou até para quem sabe chegar para jogar como titular e o Marquinhos Gabriel revezar tanto na ponta quanto no meio, acho que talvez seja importante também, porque eu sinto essa falta de intensidade no Marquinhos. E o Vasco tem um cara ali... Pedrosa. Então, Cláudio, Fala, deixa o Calheiro falar. Ô, Lucas, tem um cara ali que, para mim, no meu entendimento, é titular desse time, tá? Chama-se MT. Para mim, é um jogador que eu sou fãzaço, porque para mim é um jogador moderno, um jogador que joga cabeça erguida, é um jogador polivalente, um jogador tecnicamente muito bom, um jogador fisicamente muito forte. Eu acho que o MT, cara, é um jogador que pode, e concordo muito com o Lucas, quando ele fala em relação ao Marquinhos Gabriel. Acho que o Marquinhos Gabriel é um jogador tecnicamente, tem uma técnica por área e tal, mas ele não tem a mesma intensidade dos outros jogadores e tal. Eu acho que precisa, até para a disputa da Série B, ali jogadores com mais força física e tal, mas eu acho que o MT é esse jogador. Agora, é claro que também chegar mais alguns jogadores, e principalmente para essa função, também serão bem-vindos, com certeza. Marquinhos Gabriel também é um jogador, né? Não sei se vocês concordam também, que tem bastante rodagem, né? Não é tão. Não, tem 30 anos já, mas assim, passou por grandes clubes, passou por Internacional, Bahia, Sport Bahia, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense. É um jogador que tem rodagem pra caramba e pouco se destacou, né? A melhor fase dele talvez tenha sido no Corinthians, jogando justamente nas pontas, não como ponta de fato, mas um meia-direita ou meia-esquerda. E é por isso que eu até falando do Cláudio, que o Cláudio falou do Morato, o Morato é um cara que hoje é um jogador que mais consegue organizar o time do Vasco, mesmo jogando na ponta. Eu até perguntei isso para o Marcelo Cabo na coletiva, e ele me disse, isso é treinado. Essa troca do Marquinhos Gabriel com o Morato é treinada. E você pode perceber que nesse jogo contra o Madureira, o Marquinhos Gabriel teve 2 chances claras para fazer gol. Porque ele está conseguindo infiltrar dentro da área. Só que o que eu digo mais, principalmente na Série B, é um cara para organizar. Um cara para o Andrei dar a bola, ou o Galarza, e ele conseguir centralizar ali no meio campo e fazer os pontas jogarem. Talvez o Morato consiga fazer isso. Consiga, eu acho que ele consegue porque tem qualidade para isso. Mas o Vasco
sacrificando o Morato para fazer o papel do Marquinhos, eu acho que o Vasco perde um ponta. E talvez nessa situação seja importante trazer mais um cara. É a minha opinião nesse sentido. Ô, Calheiro, você sabe qual é o nome do Morato? Faço a menor ideia. Faço a menor André ideia. Eric Feitosa é o nome da fera, rapaz. Como é que é? Morata é a cidade dele, não é? Morata é da cidade, acho que é do interior de São Paulo, é Francisco Morata, se eu não estou enganado. Boa, Cláudio. Matou a pau agora, hein, Cláudio? Conhece bem, hein? Rapaz. Geografia, pô, Francisco Morata, interior de São Paulo, é isso mesmo. Aqui é Vasco, rapaz. Ô, pessoal, agora a gente vai falar de um tema aqui que a gente não queria nem estar tocando no assunto, que é Vasco e Botafogo, né? Infelizmente, aí o Vasco podia estar na final do Carioca, vai ter que disputar esses 2 jogos aí contra o Botafogo, sábado, né, na final da Taça Rio, às 15 horas, e depois, né, domingo, né, 11 horas da manhã. Mas um lado positivo é que o jogo vale 1 milhão, né, o Calheiros. O que você acha desse jogo contra o Botafogo aí? Que nem o Lucas Pedrosa acabou de falar, o Botafogo a gente não sabe nem escalar o time do Glorioso, né? Mas é o Botafogo, né, cara? É o Botafogo, a gente, né, também... Eu também concordo plenamente com o Lucas quando ele fala, e sei disso muito bem, que faço lá o Rock Bola lá no canal Pop Bola com o botafoguense que está injuriado lá com o Chamusca, que não consegue ter um padrão tático, dar um padrão tático para o time, ninguém sabe qual é o time, coloca os jogadores fora de posição lá dentro na concepção dele. Então, acho que o Vasco, de fato, está à frente do Botafogo no que diz respeito a isso. Agora, é um clássico, né, cara? E aí, clássico, já diziam os antigos, não tem favorito e não tem mesmo. Agora, cara, eu acho assim, cara, eu acho que o Vasco tem que ganhar, não tem esse negócio. O Vasco, se vale um brilho, eu costumo dizer o seguinte, se vale um brilho, tem que ir para São Januário. Não importa se é um jogo só, se é Copa Mickey, Copa Disney, Taça Rio, não interessa. O Vasco tem que entrar para ganhar, o Vasco tem que entrar e buscar o título. Ainda tem um plus, que é esse lance dessa grana, né, cara? Que é uma graninha bem razoável, principalmente para esse momento de pandemia, de dificuldade financeira para todo mundo. Então, além da questão mesmo da competição em si, né, do Vasco estar numa disputa, disputando uma taça, não importa, mas vale uma taça, tem que trazer, tem essa graninha, cara, e que não dá para você abrir mão. Então, acho que o Vasco, no meu entendimento, é mais time e está com um time melhor montado do que o Botafogo, tem tudo para levar a Taça Rio. Agora, eu gosto de acompanhar a galera comentando, fazendo os comentários, e tem uma galera que eu não sei se não entende. Às vezes eu tenho vontade de desenhar, assim, porque às vezes não tem... Ninguém aqui está achando que o Vasco é o Vasco de 97, que é o Vasco de 98, que é o Vasco... Ninguém aqui está achando que o Vasco está mil, mas ninguém está mil maravilhas. Agora, a gente tem que entender a realidade, e a realidade é dura, é feia, mas é de um time que acabou de cair no Campeonato Brasileiro com um elenco tenebroso, com o Gustavo Torres, o homem da caipirinha, o próprio Léo Gil, que chegou aqui badalado como um exímio cobrador de faltas e não acertava nem cruzamento, enfim, entre outros. E o Vasco está reformulando, está montando um novo time sem dinheiro, que é fácil. Às vezes dá a impressão, o Christian, Lucas e Cláudio, dá a impressão que seja lá quem for, era o Campelo, ou o próprio Salgado, ou se fosse o Leven, ou se fosse o Frias, ou o Brant. Eu gosto de falar todo mundo, que é para não dizer que eu puxo a sardinha para a brasa de um deles. E aí dá a impressão que tem ali na prateleira, estava o Ribamar e o Cristiano Ronaldo. Aí o canal, vou levar o Ribamar, porque o Ribamar é mais jogador. Não tem dinheiro, não dá para fazer milagre. Então, esse time do Vasco é o time dos sonhos? Não é, mas dentro das possibilidades, eu acho que o Vasco tem condições de brigar aí para subir para a Série A. Acredito que suba na Série A. Copa do Brasil, quem sabe, né? Quem sabe? Não duvido de nada também não, porque são jogos eliminatórios, aquela coisa do mata-mata, quem sabe. Mas o foco é o Campeonato Brasileiro e o Vasco tem que subir de qualquer jeito.
O Calheiros, o Jefferson até falou aqui, ó, que saiu na mídia, é ótimo, né? Saiu na mídia que o Tales e o Hugo do Flamengo estão curtindo noitada juntos. Mas olha a última notícia que eu tenho aqui para vocês, aqui do Vene Casagrande. Os clubes podem ficar sem premiação do Campeonato Carioca. Nem cota de TV foi paga ainda. Segundo ele, né, ele está dizendo aqui, ó, que a premiação aos semifinalistas, finalistas do Campeonato Estadual e o Campeonato Taça Rio não devem ser pagas, porque o dinheiro dessas premiações sairia de um caixa com valores arrecadado pelos grandes clubes do Rio com a venda dos pacotes pay-per-view pelos canais oficiais na internet. No entanto, a conversa dos bastidores é que não haverá premiação. Mais essa ainda, né? E sem contar que sem contar que a premiação já diminuiu muito do que era antigamente, né? A premiação em relação à Globo, né? A premiação da Globo era cerca de 18 milhões de reais. Hoje, no máximo, os clubes vão receber, os clubes grandes, 4,4 milhões de reais. Então, é um absurdo. Eu acho que, na verdade, nessa briga aí de cachorro grande que todo mundo se meteu, mas principalmente por birra do Flamengo, as coisas não aconteceram, porque a Globo tentou comprar o Campeonato Carioca de novo. Quem se ferrou foram os clubes mais prejudicados financeiramente. É uma briga aí que foi uma grande burrice por todas as partes, porque eu vou dar até uma opinião polêmica agora. Momento de pandemia, futebol brasileiro não vive sem a Globo, porque ninguém paga o que a Globo paga. A verdade é essa. Mas aí, Lucas, talvez, né? Talvez, sem querer, aquela coisa assim, não sei se essa birra não tem um fundo político, né? Essa birra me parece, assim, alguém me falou, eu ouvi uma voz, né? Que essa birra, na verdade, é uma birra política que ninguém joga para perder, né? Ninguém joga para perder. E aí, quem entrou nessa onda junto é que acabou tomando uma pernada de anão. Essa, pelo menos, é a leitura que eu faço dessa situação. Com certeza, agora, não tenha dúvida. Agora, eu concordo também, e não tem jeito. Agora é engolir o choro e seguir em frente. Ô, Cláudio, e esse Vasco e Botafogo aí? Como é que você vê o Vasco? Então, meu amigo, primeiro, como não poderia deixar de ser, né? A nossa live aqui é para falar de Vasco, mas falar mal do Flamengo pode, né? Pode. Inclusive, pode secar também para o jogo daqui a pouco. Não, imagina. Aí de jeito nenhum, que é isso? Mas então, o contrato de televisão do Campeonato Carioca era o melhor contrato do Brasil. Né? O que a Globo pagava pelo Carioca era o melhor contrato do Brasil, se comparado, inclusive, com o brasileiro e etc e tal. Muito vantajoso. Aquele movimento do Flamengo ano passado que ensejou o MP do mandante, implodiu esse campeonato, esse contrato, e fez os clubes nesse ano terem que renegociar e chegar a um contrato com a Record, como bem dito pelo Pedrosa, apesar da Globo ter tentado comprar os direitos, com uma proposta não tão boa quanto a anterior, mas uma proposta que deveria ter sido considerada. Mas aí a política, como bem citou o Calheiros, pesa e pesa muito, né? Sobre Vasco e Botafogo, amigão, é aquele negócio. Futebol tem favorito? Futebol tem favorito. Né? Mas o futebol é o único esporte em que o favorito nem sempre vence. Talvez por isso ele seja tão apaixonante. O Vasco é favorito contra o Botafogo? Diria eu que sim. O Vasco tem um elenco mais valorizado, tem um time que dentro de campo parece mais organizado, tem melhores resultados na temporada, parece ser favorito. Né? Vai vencer? Tomara que sim. É a nossa torcida de todos os vascaínos. Você me conhece desde os tempos lá de curso de gestão esportiva FIFA, sabe que eu sou da área de finanças. Né? Cada gol do Thales Magno em 2019, eu comemorava o gol e dizia, opa, mais 500 mil na conta. Opa, mais, quando vender, pô, mais 200 mil na conta. E assim vai. Então, 1 milhão de premiação para o campeão da Copa da Taça Rio vai fazer muito bem aos nossos cofres, né? É muito bem-vindo. E como disse meu amigo Dubó, que está aqui nos assistindo e colocou ainda agora uma mensagem para a gente, 1 milhão fora o outro milhão de Vaspix que a torcida vai colocar durante essas duas finais. Você não tenha dúvida. No dia da primeira semifinal, Vasco e Madureira, antes do jogo, a torcida colocou entre sábado e domingo 400 mil reais no clube, só em Pix. Então você imagina o que ela pode fazer com a conquista da Taça Rio. Então acredito que sim, o Vasco é favorito. E mais do que isso, é um excelente teste, né, de preparação final aí para o início da Série B. É muito importante que o Vasco comece a Série B com o pé direito, tenha uma campanha logo no começo, que consiga abrir vantagem, crie confiança para poder seguir em mares mais tranquilos.
Pô, bacana. E dando até um salve aí pro Simão. Aí, Simão, vamos fazer um pix para ele aí, ó. Falando que, pô, que eu apelei Pedrosa, Calheiros e Cláudio. Covardia a qualidade dessa live. Sensacional. Muito bom, Simão pessoal Arnolo, aqui. forte abraço, meu amigo. Pessoal aqui brilhando na Logo, nossa tá live. vendo? Aqui, todo mundo tem espaço. Não se esqueçam também de enviar pergunta aí para essa turma aqui e se inscrever no canal, hein, pessoal. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, na verdade, todo mundo debate muito com o elenco do Vasco, né? Tá, para alguns, na verdade, está mais enfraquecido do que no brasileiro, né? Do Carioca. A gente tem aí algumas boas peças aí, como o Zeca, o Matias Galarza e o Morato, que caíram muito bem, na verdade, estão jogando muito bem. Só que eu queria botar aqui para vocês o elenco do Vasco contra o São Paulo no Brasileiro. O Vasco entrou que venceu o São Paulo, né? Na verdade. Fernando Miguel. Para por aí! Ricardo Graça. Ô, Christian, para por aí. Já começa, desculpa te interromper abruptamente, mas todo respeito ao nosso querido Fernando Miguel, não dá, né? Não dá. Torcida do Dragão tá querendo matar os vascaínos, querem mandar o cara de volta. Mas também foram injustos com ele. Eu assisti lá, até pensei que ele tinha feito uma lambança no negócio lá dos 30 pênaltis, 50 pênaltis para cada lado lá. Ele fez o dele, pegou um pênalti, inclusive, mas os caras perderam. Agora, com todo respeito que merece mesmo, acho que é um excelente profissional, aliás, o Fernando Miguel, mas não dá para ser goleiro titular do Vasco. Não dá. Eu brinquei, mas estou de acordo com você. Não dá. É um bom profissional, nível médio Série A. Banco. Série A, banco no time grande. Banco para entrar. Era o Márcio na época do Carlos Germano. Acho que é melhor, inclusive, que o Márcio na época do Carlos Germano. Mas não dá para ser titular do Vasco. Desculpa, Calheiros, esse time do Carioca, você acha mais forte que o do Brasileiro? Que terminou o Brasileiro? Esse time do Carioca? Mas muito mais. Muito mais. Muito mais forte. E acho também o seguinte: você tem peças, cara, que você tem. Você tem possibilidades. O elenco, esse elenco que está sendo montado, né, que foi montado aí no Carioca, está sendo montado para o Campeonato Brasileiro, ele possibilita ao cabo ter variação de jogada, de jogo. Né? Você tem, por exemplo, o Léo Jabá, que é um jogador, por exemplo, vou dar um exemplo do Léo Jabá. É um jogador veloz, que joga pelo lado de campo e forte. Né? Você não tinha isso no Campeonato Brasileiro. Quem era esse cara? O Gustavo Torres? Pelo amor de Deus. Né? Concordo com o Cláudio quando ele fala do centroavante, que precisa realmente, esse centroavante que se tentou, que se tenta, e que, a meu ver, não é o caso, é o Thiago Reis, que é um jogador ali que é um bom finalizador, então um jogador de área, que tem essa característica, mas não é esse jogador. Acho que o Vasco precisa de um centroavante mais fisicamente mais forte e tal, para dar essa outra opção no caso de uma necessidade em que o Cano, que é aquele centroavante que se movimenta, mas é pequenininha, franzina. Então, assim, tirando isso, você tem jogadores, caso, repito, do MT, que é um jogador que joga pela lateral esquerda, joga pelo meio, joga de volante, joga até de centroavante. Você tem o Zeca, que joga pelos dois lados da lateral. Entendeu? Então, você tem mais um elenco que você tem mais mobilidade e que você não tinha. Você não tinha. O Vasco no Campeonato Brasileiro, quem era o jogador de criação no Vasco? O Benítez. Ok, o Benítez jogava um jogo, ficava 5 fora. Né? Você tinha, que mais? Você tinha, quem eram os jogadores de velocidade, aquela válvula de escape no time do Campeonato Brasileiro? Você não tinha jogadores de velocidade no Vasco. Não tinha jogadores de velocidade no Vasco. O Vasco, para sair da defesa do ataque, parecia era uma dificuldade, parecia um Fiat, aquele Fiat antigo, um Fiat H subindo a serra. Não dá, cara. Não dá. Então, eu acho que esse elenco é muito melhor. Mas é o ideal. Repito, alô, você que está nos comentários, não é o time de 97, não é o time de 98, isso pode ser mais recente, né? Não vou nem lá no time dos anos 80, tal. Não é, mas se comparado ao que a gente tinha, pelo amor de Deus, né? Nem se compara. Ô Lucas, você concorda com o Calheiros? Não? Eu vou deixar o Cláudio falar, que já que ele falou que é sacanagem com ele ficar por último, vou deixar o Cláudio falar, depois eu falo dessa vez. Pô, já gostei, Pedrosa. Obrigado, amigão. Assim, Vocês combinaram, né? Colegas,
é melhor posição por posição, né? Se você for bater posição por posição, você vai chegar à conclusão que é no mínimo 10-1. A única perda técnica que pode ser discutida aqui é a saída do Martim Benítez para o São Paulo, com a ressalva que o Calheiros fez de que o Martim Benítez é um atleta que tem questões físicas, né? Muitas vezes não entrava em campo por questões físicas, em outras entrava em campo, mas com a sensação de não estar no seu melhor preparo físico. Se aí vocês me entendem, né? Talvez pudesse disputar a posição com o Marquinhos Gabriel ou com o Morato, esse cara de criação que a gente talvez sinta falta, como o Pedrosa colocou. Agora, o Vanderlei é mais goleiro que o Fernando Miguel, creio eu, né? O Léo Matos é mais jogador que o Léo Matos. Escuta bem, o Léo Matos é mais jogador que o Léo Matos, né? Porque o Léo Matos 2021 é outro jogador em relação ao de 2020, né? A dupla de zaga com o Hernando e o mesmo Castan é superior a Ricardo Graça e Castão, ou quem quer que seja. Henrique Zeca, como alguém comentou aqui, é até uma sacanagem fazer comparação, com o máximo respeito aos atletas em si, estou discutindo dentro de campo e tecnicamente, mas o Zeca chega com uma bagagem e uma capacidade de construção pelo meio muito grande, muito forte, né? Você tem volantes, a gente está esquecendo do Rômulo, né, que chegou agora, é uma dúvida física, mas é um cara que, se acertar fisicamente, vai agregar. Mas você tem na volância Bruno Gomes, Rômulo, Galarza, Andrei, Juninho e outros tantos, MT quando voltar em forma, e MT é volante na meia lateral, né? Que são jogadores que dão vitalidade, capacidade e criatividade nesse meio que a gente não tinha no ano passado, né? E tem na parte de frente o Morato, que a gente não tinha um jogador parecido, só o Benítez. Tem um Gabriel Peck revitalizado, tem um Thales Magno que está retornando, que eu acho que precisa de uma repaginada física, mas está retornando, e se tiver essa crescente física, deve agregar bastante. Vejo o Léo Jabá com capacidade de agregar esse titular desse time. Jogou pouco, mas o pouco que jogou parece ter qualidade técnica e física para ser titular. E o Cano, que foi o grande sacrifício da temporada, né? É o cara de maior salário, é o cara mais custoso para um clube de dificuldade financeira, mas que foi vontade da diretoria e também um pedido específico do Cabo para que permanecesse, para ser essa grande referência do Vasco em 2021. Então, respondendo a sua pergunta, o time melhora, eu acho que em praticamente todas as posições. Christian, eu vou começar falando uma frase bem tranquila. Em 2020, a gente discutia quem é o menos pior para jogar. Hoje a gente discute já quem é o jogador mais adequado para jogar. Talvez quem seja o melhor ou quem esteja em melhor fase. O Vasco da Gama era um time que tinha pontas e jogou com pontas com o Abel, jogou com pontas com o Ramon, jogou com pontas com o Sapinto e também com o Vanderlei Luxemburgo, e não tinha jogada de ponta. Era o Thales preso na ponta esquerda, na direita jogava o Pikachu, ora jogava às vezes o Vinícius, ora jogava o Gustavo Torres, e o Vasco não conseguia criar pelas pontas. Eu acho que eu valorizo tanto o Germancano que ele conseguiu fazer 24 gols num time que não criava jogadas para ele. É uma coisa assustadora. E hoje o Vasco tem uma equipe que consegue utilizar as pontas, tanto os laterais quanto, de fato, os jogadores que jogam naquela posição de flanco do campo. O Gabriel Peck tem um crescimento absurdo, que já estava acontecendo no finalzinho do Brasileiro, mas tudo que envolve aquele time também acabava prejudicando os jogadores. E, cara, quando se trata de elenco, eu não posso deixar o técnico fora dessa. E o Marcelo Cabo é um cara que mudou a cara do Vasco. Ele conseguiu, como eu já disse aqui na live, transformar o time do Vasco em uma equipe que joga bola. Eu não estou falando que o Vasco é o novo fenômeno, não estou falando que o Vasco é um dos grandes times do Brasil. Não é isso. É um time que consegue jogar bola dentro do padrão que se propõe, dentro do custo que esse elenco dá para o Vasco. Um dado importante para quem acompanha o futebol carioca é que o Fluminense, que se classificou para a Libertadores, tem a mesma folha salarial ou algo parecido, cerca de 4 milhões de reais, do que o time do Vasco que caiu para a Série B. E isso não é por acaso. Isso é porque existe um trabalho sendo feito e existe um trabalho que não estava sendo feito. Então, assim, o Vasco gastava muito com alguns jogadores que não deveria gastar, conseguiu tirar também atletas que acabavam atrapalhando, porque é aquela velha máxima. Se você tem jogador ruim no elenco, ele vai jogar. Você vai utilizar aquele jogador em algum momento. E hoje o Vasco, eu acho que conseguiu reduzir esses jogadores ruins dentro do seu elenco, conseguiu colocar os garotos da base, que foram gratas surpresas, como o Peck jogando muito bem, o próprio Galarza, que é outra grata surpresa, e também dá uma tranquilidade maior para o Andrei, fazendo uma posição ali de primeiro volante. Melhorou nas laterais, que é um problema do Vasco não só do ano passado, mas um problema do Vasco na década, que é a lateral, tanto na esquerda quanto na direita. Então você tem um time muito mais estruturado, mais tranquilo com o que deve fazer, com um departamento de futebol profissional e que consegue
mesmo com os reforços, proteger o clube de possíveis ações milionárias. Porra, o Wendel cobrar 15 milhões de reais do Vasco é brincadeira. É brincadeira. Para quem é vascaíno que acompanhou o Wendel, ele não entregou nem um terço disso. Então, assim, quando você faz um trabalho de proteção do clube, quando você dá metas para o cara tende a te entregar mais. E não tenha dúvida alguma, não é nenhum fenômeno, mas é muito melhor do que o time de 2020. Não é pouco, não. É muito melhor por tudo que envolve o time do Vasco. Ô, Cláudio, Marcelo Cabo é um treinador de clubes medianos, né? E está fazendo o primeiro grande trabalho no clube grande, no Vasco, né? E como é que você analisasse aí esse trabalho do Cabo? Tem uma parte da torcida que pega muito no pé dele, né? Falando que ele não tem experiência, não tem bagagem, né? Para treinar o Vasco da Gama. Você concorda com isso? Como é que você vê o Cabo no Vasco? Olha, Christian, o Cabo ele é um treinador em crescimento. O Vasco hoje precisa de atletas e profissionais para o futebol que combinem com o que o Vasco faz hoje em dia. O Vasco é um clube se reestruturando, reformulando, buscando reconquistar seu espaço, né? E precisa de jogadores, e por isso os contratos de produtividade fazem muito sentido, e também dos profissionais, como é o caso do Cabo, buscando uma colocação melhor. Então, alguns dirão que o Cabo não tem a projeção, nunca treinou grandes clubes da Série A, mas se o Vasco vai disputar uma Série B, a busca didática, a busca que foi feita por meio do colegiado do futebol internamente, foi por um treinador científico, jovem, motivado, e que tivesse a tarimba, tivesse a experiência de treinar a Série B, conhecer os gramados, conhecer os adversários, os esquemas de jogo utilizados. Nesse sentido, acho que foi uma boa escolha, teoricamente falando, antes dele chegar no clube. Agora, ele chegando no clube, a percepção que há no Vasco hoje, internamente, é de um cara extremamente científico, um cara que se envolve em todas as fases do processo do futebol, um cara que chegou com além da obrigação que o clube tem de manter seu departamento de análise de dados, de scouting em dia, com profissionais contratados, um cara que chegou com uma base de dados muito grande, muito ampla, de jogadores por posição, adequados para o perfil que a gente procurava e com salário adequado. Então, ajudou muito também na garimpagem, na montagem desse elenco, né? E que vem fazendo dentro de campo um bom trabalho. O Vasco joga hoje um futebol direto, com muito passe vertical para frente, muito deslocamento. Por isso, talvez tenha conseguido vencer o Flamengo com relativa facilidade, né? Porque o Flamengo é um time que tem muito volume de jogo e muita capacidade ofensiva, mas hoje jogando praticamente sem volante, é um time que tem dificuldade de recompor, e sempre que você acerta um passe vertical entre linhas no Flamengo, você causa dificuldade, né? Então o Vasco tem muito esse perfil, essa característica, e isso para mim é muita virtude dele. Mantém um grupo bem treinado fisicamente, bem treinado taticamente, harmônico, e que até aqui vem funcionando. E eu queria aproveitar e também enaltecer o trabalho do Pássaro, né? O Pássaro tem se tornado, nesse início de ano aí, um ídolo da torcida vascaína. Tá voando. É um ídolo da torcida vascaína já praticamente. A gente tem aí o trabalha passarudo, trabalha e trabalha, porque manter a harmonia e construir e reformular aquele elenco no contexto que não tem sido um trabalho fácil, mas ele tem sido bastante elogiado. Então, sim, até aqui a escolha do Cabo parece ter se mostrado acertada. Calheiros, como é que você tem visto aí o trabalho do Marcelo Cabo? Então, eu ia falar exatamente isso que o Cláudio disse em relação ao Pássaro, né? O Cabo, eu acho o seguinte, acho que o Marcelo Cabo, e teve um amigo aí que disse, se eu não me engano foi o Renato, falou que a torcida do Vasco vai pegar no pé mesmo e vai. Se trouxer o Guardiola, no dia seguinte que perdeu um jogo, já vão pedir a cabeça do Guardiola. Normal e é compreensível, né? O torcedor vascaíno, a gente está sofrendo aí há pelo menos 20 anos, né? Tudo bem, teve ali um intervalo ali na Copa do Brasil e tal, uns campeonatinhos cariocas aí no meio do caminho, mas de fato, um time que você, né, que você se orgulhe mesmo, ficou lá até os anos 2000. Então, acho que o Marcelo Cabo é um treinador que ele vem ajustado ao que a gente vai disputar. O Vasco vai disputar, qual é a prioridade? É o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, não adianta você querer trazer o Guardiola. Primeiro que não tem dinheiro, né? Já começa por aí. Mas também não adianta, porque você, no meu entendimento, tinha que trazer alguém, primeiro que conhece. E o Marcelo Cabo é um cara que conhece muito bem a Série B, já disputou várias vezes, já ganhou algumas,
conhece os times da Série B, conhece. Então, assim, eu acho que essa é a dura realidade. E é uma possibilidade para ele. Ele, como treinador, falando como treinador, como trabalho dele, eu acho que ele é um treinador que vem numa crescente com a possibilidade de dar um voo muito mais alto, né? É o primeiro grande clube de verdade que ele está dirigindo. Então, assim, eu acho que une o útil ao agradável, a possibilidade do Vasco, que o Vasco tem de oferecer a um treinador que busca um espaço no mercado, um espaço, né, mais elevado no mercado, e para o Vasco é interessante porque também é um treinador que conhece de tudo, né, da competição, da principal competição que o Vasco vai disputar no ano. Eu queria fazer uma observação em relação ao Pássaro também. O Pássaro, curioso, dizer o seguinte: numa das transmissões que eu estava na Vasco TV, eu estava lá no estúdio, cercado de gente, o pessoal falou aí, credibilidade, diretoria, não sei o que, aquela briga política, tem muita gente que comenta e tal, e aí eu estava lá no meio do estúdio da Vasco TV, com a galera lá, e o Pássaro passou, falou alguma coisa e foi pro vestiário, que é ali do lado, e eu falei, porra, esse cara não tem nada a ver com o Vasco. Todo mundo me olhou, né? Na hora, todo mundo me olhou, cara, esse cara é maluco, esse cara aqui tá dentro da Vasco TV, não, o Jorge tá falando que o Pássaro não tem nada a ver com o Vasco. E isso é a melhor coisa que pode acontecer, porque ele não traz absolutamente nenhum ranço, mas nenhum ranço. Ele não interessa se o fulano de tal, que é de não sei o quê, que é amigo de não sei quem, que é do grupo político. Ele não está nem aí, porque ele não participa de absolutamente nada disso. Ele é completamente à margem de tudo isso, e foi a melhor coisa que podia acontecer para o Vasco. Ele é um cara extremamente profissional. Pode dar, né? Pode não dar certo daqui a um tempo, acho que ainda é prematuro e tal. Ok, pode ser. Mas a forma como ele conduz os processos é uma forma em que ele não tem que... não vou... E a gente sabe disso. O Cláudio, porra, deve saber, inclusive, muito melhor do que eu, né? Porque é uma pessoa que está, né, nas internas ali. Porra, isso aqui, porra, se falar isso aqui vai melindrar, porque o Vasco tem muito disso, né? O Vasco é um poço de vaidade sem fim, né? Sem fundo. Então, não, aqui eu tenho que tomar cuidado, eu vou falar porque eu vou melindrar o fulano, ali o fulano, né? E o Pássaro, ele absolutamente, ele não está nem aí. A posição dele, a postura dele é uma postura profissional, e ele conduz a coisa da maneira que tem que ser, e ponto, sem dar brecha, sem dar margem. Então, foi a melhor coisa, o melhor profissional. Pode ser que futuramente eu me arrependa do que eu esteja falando, mas é o melhor, no meu entendimento, é o melhor profissional que o Vasco contratou, talvez nos últimos 50 anos, sei lá quantos anos, que é um cara ali, ó, pô, papo reto, firme, e eu levo muita fé nele. Então, só elogios ao Alexandre Pássaro. E talvez, o Calheiros, talvez o Pássaro tenha chegado ao Vasco no melhor momento possível também. Porque talvez se o Pássaro chega ao Vasco em 2020, ele não tivesse conseguido fazer o trabalho que ele está fazendo. Porque era um ano de eleição, era um ano em que você tem figuras políticas dentro do futebol do Vasco, e é uma coisa que não está acontecendo nesse momento. Muito pelo contrário. Eu acho que eu já cubro o Vasco há 4, 5 anos, mas eu sou vascaíno desde que eu nasci, e eu nunca vi um departamento de futebol tão separado da diretoria no bom sentido. O que isso quer dizer? Não tem interferência política. As pessoas estão confiando no trabalho dele. Lógico que tem debate, é lógico que você, para fazer qualquer contratação, você vai passar para o teu presidente, vai passar para o teu vice-presidente da pasta, ou o que for, que no caso o Vasco hoje ainda não tem. Mas ele tem o aval para trabalhar, para ser profissional. E outro ponto também que muitas pessoas sempre discordam ou reclamam, porque tem flamenguista, porque tem São Paulino, porque tem palmeirense dentro do Vasco. E daí? Se o cara for profissional, se ele desempenhar o trabalho dele, não interessa o time dele. Não interessa. É completamente descartável. O Alexandre Pássaro, provavelmente ele torce para algum time de São Paulo. Não sei se para o São Paulo, se para o Palmeiras, enfim. Mas ele está dentro do Vasco, conhece o trabalho do Vasco, conhece a grandeza do Vasco, e faz questão de reafirmar isso o tempo inteiro, e continua fazendo o trabalho dele.
de forma maravilhosa, coisa que o Vasco não tem, de fato, como você falou, há muito tempo. E só emendando rapidinho sobre o Cabo tem 17 anos de trabalho até chegar a um clube grande no futebol brasileiro. São 17 anos se preparando para essa oportunidade. Eu até brinco na minha live, no meu canal aqui no YouTube, que o Cabo parece que é vascaíno de fato, né? Ele parece que é vascaíno. Ele tem filha vascaína, ele tem neto vascaíno, ele tem filho vascaíno, mas mesmo se ele não for vascaíno, ele entende também o peso dessa camisa, porque a responsabilidade dele parece que vem dentro de casa. Para quem não já viu aí a filha dele, é vascaína fanática. Só que olhando para o lado profissional, ele se preparou 17 anos para uma oportunidade na carreira como a do Vasco da Gama. E digo mais, a impressão que eu tenho é que o Marcelo Cabo já acompanha o Vasco desde muito tempo. E eu não digo acompanhar de ver um jogo ou outro, não. É saber o que ele tem em mãos, é saber o clube que ele está pegando. Eu acho que tem muita coisa dando certo, muito pelo estudo que o Marcelo Cabo fez antes e também por acompanhar o Vasco da Gama até conseguir assumir o comando técnico. Lembrando o pessoal de casa que toda segunda-feira tem resenha de primeira, tá? Comigo, com Marcelo Pires, Delei, Edilson Silva e Tita. Nosso próximo convidado de segunda vai ser o ator Cadu Moliterno. Está chegando na reta final do nosso programa aqui e queria saber de vocês três. Oi, Calheiros. E só fazer uma pequena observação nisso que o Lucas falou, claro. Só para que é interessante se dizer que é o seguinte: é claro que você ter ali um diretor ou técnico, enfim, ser vascaíno, é claro que é interessante, mas isso, cara, não significa que é imprescindível para o cara ser um bom profissional. Então, assim, ser vascaíno é um plus. Agora, o cara é profissional. Se o cara é profissional, cara, qualquer um que está aí com essa loucura de eu posso garantir que o cara que reclama e que é profissional, né, ele não coloca o profissionalismo dele de lado por conta de uma paixão. Pode ter certeza disso. O profissional está sempre em primeiro lugar. Claro, se for vascaíno é um plus, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, completamente diferente. Boa, Calheiros. Está indo, como eu falei, chegando na reta final. Eu queria saber de vocês o Rômulo aí, né? Uma das últimas contratações do Vasco, voltando aí da China, voltando à melhor forma física. Quero saber se ele ainda tem vaga nesse time, no lugar de quem, e como é que vocês veem o Vascão aí para a estreia do Brasileirão, da Série B, no dia 29, aí, pegando o time do Operário, e na sequência já tem logo o jogo duro da Copa do Brasil contra o Boa Vista, né? Começa você, Cláudio. Então vamos lá, meu camarada, começar do final. Ao contrário de muitos, eu acho que o Vasco tem condições de fazer uma campanha mais longeva na Copa do Brasil. O Vasco, com o máximo respeito ao adversário, ao Boa Vista, mas à luz dos adversários possíveis, o Boa Vista foi um adversário propício para o Vasco, né, por ser no Rio de Janeiro, uma logística mais fácil, menos custoso, um rival tecnicamente conhecido e que não viveu um grande momento mesmo no Carioca. Então talvez tenha sido um sorteio favorável para o Vasco seguir para fases mais agudas. E que vai enfrentar, claro, times igualmente fortes, mas, repito, o Vasco hoje é um time muito bem disposto, física e taticamente, e vai ser osso duro de roer para qualquer adversário que caia para dentro dele. Já mostrou isso contra o Flamengo. Copa do Brasil, Série B, como eu disse, é começar a estreia em casa, começar com uma campanha logo no início a melhor possível, emendar uma sequência de vitórias para conquistar a confiança do torcedor, ganhar confiança dentro do elenco, causar temor nos adversários e aí seguir em mares mais tranquilos. Quanto ao Rômulo, meu amigo, o Rômulo tem uma história muito bacana no Vasco, é mais um atleta que chega demonstrando um carinho muito grande pelo Vasco. Ontem mesmo, ou hoje, se manifestou dizendo que já disse repetidas vezes que é o lugar onde ele foi mais feliz. Então é um cara que que alegou ter propostas bem mais vantajosas do que essa que ele aceitou do Vasco. Então chega, vamos dizer assim, por vontade de estar ali, e não meramente pelo aspecto financeiro. E isso é uma grande vantagem. A posição em que ele joga, primeiro volante, para a idade que ele tem, com os problemas físicos que ele já teve de joelho, em que pese que ano passado na Chile ele jogou a temporada inteira, é uma posição que me preocupa, né? Eu gostaria, mas é o que o Calheiros diz, depende do que você pode pagar, depende de uma circunstância de mercado. Não tem prateleira com trocentos primeiros volantes de primeiro mundo para o Vasco contratar. Eu gostaria de um primeiro volante mais veloz,
mais rápido, mais jovem. Mas o Rômulo, das nossas alternativas, ele agrega pela experiência, pela boa colocação, por um bom passe e principalmente por algo que eu disse mais cedo aqui, nos aflige, que é a bola aérea, especialmente defensiva. O Rômulo é um primeiro volante alto com boa colocação dentro da área. Então, eu acho que ele pode ajudar. Você perguntou quem sai, eu acho que depende. Num modelo mais ofensivo, que é o que vem sendo adotado hoje, presumindo que o Marquinhos Gabriel permaneça nesse meio, como o cara da articulação, vou falar e sair correndo, porque é um queridinho da torcida, mas eu acho que sai o Galarza. Porque o Galarza, embora tenha muita vitalidade, ele, nos últimos jogos ele vem demonstrando aquela ansiedade típica da idade. Ele, às vezes corre demais, acelera jogadas que não precisaria acelerar tanto. Né? E o Andrei, ao contrário, vive seu melhor momento. Então eu acho que seria Rômulo, Andrei e Marquinhos Gabriel. Tá? Isso numa formação mais ofensiva. Numa formação um pouco mais precavida, aí o Marquinhos Gabriel anda para frente, né? Sai ele ou sai o Morato, para você escalar 3 volantes. E aí você teria Andrei, Rômulo, Andrei e Matias Galarza. É assim que eu enxergo. E você, Calheiros? Então, muito me preocupa. Quando o Rômulo foi anunciado, eu confesso que eu fiquei extremamente preocupado. É um baita jogador, indiscutível. Um baita jogador que pode ser muito útil, mas eu fiquei muito preocupado. Houve muita festa e tal. Acho que o torcedor vascaíno também tem um negócio que é a memória afetiva, né? Gosta da contratação pela memória afetiva. Ele não foi bem, né, Calheiros? Nem no Grêmio, nem no Flamengo, né? Nem no Pois é, quando ele chegou ao Flamengo, lá em 2000, não me lembro quanto tempo, já tem bom tempo, ele já chegou questionado, porque ele na Rússia não estava jogando, né? Tinha jogado, sei lá, meia dúzia de jogos e tal. Então, assim, eu acho que é um baita jogador que já teve passagem, inclusive, em seleção brasileira. Acho que é um jogador que o estilo de jogo dele é um estilo como... Ele joga como o MT, né? O MT joga assim, aquela coisa da cabeça erguida, um jogador esguio, bom na bola aérea, como o Cláudio mesmo falou. Aliás, quase fez um gol contra o Madureira no primeiro jogo de cabeça e tal. Mas, clinicamente, é o que me preocupa, né? Clinicamente, me preocupa muito como é que ele está, quais são as condições. Ele bem, eu acho que ele tem vaga nesse time. Eu concordo com o Cláudio quando ele fala de segundo homem do meio campo. Eu acho que ele jogaria um pouquinho mais à frente ali, e não como primeiro homem de meio campo. Mas eu não sacaria o Galarza, não. Talvez eu fizesse ali um esquema com esses 3 jogadores, até porque o Galarza ele sabe chegar à frente, ele tem qualidade para isso. Eu jogaria Andrei, Rômulo e Matias Galarza e tal. Mas hoje, no meu entendimento, o Rômulo ainda é banco. No meu entendimento, ele é banco. Agora, espero que ele esteja curado. O Lucas provavelmente deve ter até mais informação sobre o Rômulo do que a gente. A torcida é grande para que ele esteja fisicamente bem, porque é um jogador que, em condições, ele tem vaga, e aí você pode sacar Andrei, pode sacar qualquer um, porque ele tem vaga no time. Agora, tem que estar bem. Se não estiver bem, eu acho que valeu a contratação pelo como é que foi o contrato dele, como é que foi, como é que o contrato dele foi feito e tal, beleza, mas para mim ainda é uma incógnita. E quando ele machucou, quando ele sentiu contra o Madureira, eu falei, putz, tudo que não podia acontecer, aconteceu. Porque aí começa a ter aquele monte de questionamento e tal, e para o próprio atleta eu acho que não é legal. Agora, é um bom jogador, um bom volante, no meu entendimento é um bom jogador de meio campo ali, um jogador que sabe distribuir bem a bola, um jogador que sabe sair para o jogo, tem qualidade na saída de bola. Então, vamos ver, vamos aguardar se ele estiver bem ou não. Christian, eu acho que o Vasco confia tanto no Rômulo quanto também sabe da realidade do Rômulo. Não à toa fez um contrato onde, se ele ficar um determinado período de tempo parado, o Vasco pode deixá-lo se recuperando dentro do clube sem o clube ter que pagar ou até rescindir o contrato dele. Então, quando você faz uma cláusula dessa com o atleta, e um atleta de 30 anos que tem uma história dentro do Gigante da Colina, eu acho que você sabe exatamente qual é a realidade clínica dele.
e ao mesmo tempo você confia o suficiente, porque o Rômulo foi um jogador de seleção brasileira e que foi cotado para a Copa do Mundo, só que ele acabou sendo convivendo com lesões que não fizeram o seu Rômulo que todos esperavam. Eu até estava lembrando de um jogo aqui agora, que o Brasil perde para a Argentina, se eu não me engano, de 3 ou 4-1, que o Messi faz 3 gols, e quem faz o gol do Brasil nessa partida é o Rômulo, titular da seleção, e também numa grande fase, não só com a camisa do Vasco, mas depois no começo dele no Spartak. Hoje eu não vejo o Rômulo como titular, Christian, vou ser muito sincero, pela situação clínica dele e porque um fato que a gente tem que destacar aqui é que o Marcelo Cabo está apaixonado pelo Andrei, apaixonado de fato, e porque o Andrei consegue fazer essa posição de primeiro volante e ao mesmo tempo chegar com a qualidade lá na frente. E se você for olhar o Matias Galarza em campo também, em diversos momentos o Matias Galarza consegue preencher o meio-campo inteiro. Inclusive, eu acho que essa é a maior característica dele, que tem uma qualidade técnica bem elevada, só que o que esse cara preenche de espaço dentro do campo e para o futebol moderno é uma coisa muito importante, é brincadeira. O Galarza, mesmo quando o Andrei vai à frente, consegue tanto fazer a posição de segundo volante quanto a posição de primeiro volante. E era o que a gente, até comparando com o Vasco de 2020, não via em Felipe Bastos, não via em Léo Gil e nenhum volante que estava acontecendo, muito menos no próprio Andrei. Então o Andrei jogando do lado do Galarza consegue ter a qualidade dele jogando de primeiro volante, que ele sai com a bola, e ele até tem esse problema de ter uma confiança muito alta e às vezes dá mole aqui, dá mole ali, mas é um jogador qualificado e também chega à frente, tá chutando, tá se especializando também em batidas de falta. Então eu acho que o Rômulo hoje não tem vaga no time titular do Vasco, hoje. Qualidade técnica é indiscutível. O Rômulo, tecnicamente, se estiver bem, é titular do time do Vasco, mas a gente sabe que ele não está bem. E aí, até completando a informação do Calheiros, é um jogador que sentiu esse desconforto muscular, ficou fora dessa partida, segundo o Vasco, por preservação mesmo, por um cronograma que ele tem feito para colocar o Rômulo de volta em forma, mas eu acho que essa vai ser a tônica aí, Calheiros. A gente vai ver um Rômulo jogando partida sim, jogando partida não, jogando certos minutos aqui sim, e o que não é de todo mal não, até porque ele não vai vir ganhando grande salário, até porque ele também vem para preencher uma lacuna de experiência dentro desse elenco que não existe. Mas hoje eu não vejo o Rômulo como titular. Gosto muito, o Rômulo, do time que eu vi na minha vida, e eu sou muito novo, eu tenho 26 anos, eu acho que eu colocaria o Rômulo, por exemplo, de primeiro volante, porque eu peguei muito o trem-bala da Colina. E naquela temporada ele jogou um absurdo, era uma coisa assustadora. Mas eu espero sim que ele consiga se firmar no time do Vasco. No meu time hoje, ele não joga. Se for jogar, só no esquema que o Cláudio e o Alex falaram aí, um pouco mais defensivo, com ele de primeiro volante e o Galarza e o Andrei saindo um pouco mais para o jogo. Pessoal, a gente está chegando na reta final, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, lembrando que segunda-feira eu, Edilson Silva, Tita, Delei, Marcelo Pires, vamos receber aqui Cadu Moliterno, um ator, para bater um papo aqui de futebol. A gente não podia deixar de terminar nosso programa bem para cima, queria saber a opinião do Calheiros sobre a chegada do Aleph Manga no Goiás, né, com a declaração sensacional. Eu queria saber do Calheiros o que ele falaria para o Aleph Manga, meu filho. O pessoal de casa aí, ele chegou hoje na coletiva, na apresentação no Goiás, ele disse, estou até colocando aqui na tela para vocês, se Deus quiser que eu possa fazer um grande campeonato aqui, sair daqui para um clube grande, vou repetir, sair daqui para um clube grande, poderia ir para fora do país, que eu possa ajudar a minha família. O que você diria para ele, Calheiros? Cara, foi engraçado porque quando ele chegou ali, sair daqui para um clube, ele titubeou. Ele falou, na hora ele veio assim, fiz merda. Na hora ele assim, mas agora eu vou. Foi, já soltou até um vídeo aí, ele pedindo desculpas e tal, aquela coisa toda. Cara, tá mal de assessoria, né? Nosso querido Aleph Manga, tá mal de assessoria. Mas, cara, quem fala a verdade não merece castigo. E ele falou a verdade. Todo respeito ao Goiás lá, ao Esmeraldino, porra, vamos falar sério, né? Não é, né? Mas, cara, agora ele vai ser cobrado muito mais, né? Ele agora vai ter que mostrar muito mais, porque a torcida vai pegar no pé dele, cara. Agora a gente vai convidar ele para ir lá no Pop Bola para ele dar umas aulas para ele de como se fala besteira. De repente ele já até tem um lugar lá, a gente já bota ele no lugar lá, que já até tem um lugar para ele. Beleza, pessoal. Pessoal de casa, queria agradecer vocês aí também imensamente, agradecer ao Cláudio,
Lucas, Alex é ótimo, Calheiros. Pessoal, muito obrigado aí, participação show de bola. Torcer aí para o Machão da Colina fazer boa campanha, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí, até o nosso próximo bate-papo, pessoal. Boa noite, colegas. Saudações. Prazer aí. Até a próxima.